Paz do Senhor a todos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu estou num dilema tremendo. Falar para vocês sobre unidade, né? Tem tanta coisa boa para falar sobre unidade, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio. Capítulo de número 6. 6. Deuteronômio, capítulo de número 6. Tá bom? Nós vamos ler os versos 1 até o 12. Até o 12. Tá certo? Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que possais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, ou vá bem, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Até aí. Nós vamos orar no final. Podem assentar, por favor, aqueles que o podem. Amém. Bem, obrigado, pastor Everson, por ter nos convidado para estar aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, a sua casa. Também estou vendo aqui alguns rostos, né, aqui, bem conhecido da gente, não é mesmo? Não vou arriscar o nome de todo mundo não, né? O pastor Éder, né, já é de longas datas, pastor Paulo, professor lá no seminário, muito bem. Os demais eu não vou arriscar não, porque eu posso não falar o nome, né? E aí eu não vou dar conta, né? Vou ficar numa esquina aqui que eu não vou dar conta de virar, não é mesmo? Verdade, tá? Muito bem. Tá bom? Depois, se eu for lembrando, eu menciono o nome. Tá certo? Muito bem. É assim mesmo, gente. Depois, perto dos 60, a gente não... E depois da Covid piorou ainda, viu? Terrível. Tem dias que eu olho para a pessoa e falo, como é que é o nome dela? Né? Do meu convívio, eu não dou conta de lembrar. Mas é assim mesmo, tá bom? Então, nos perdoe aí por não saber o nome e não lembrar o nome de todo mundo. Se eu lembrar, eu vou falar, tá certo? Se não, depois eu vou pessoalmente, depois do culto, e vou então me justificar e vou ser redimido. Né? Amém, meus irmãos? Unidade. Um tema glorioso, né? Maravilhoso.
Eu escolhi esse texto para a gente fazer uma leitura. Eu vou ler com vocês, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia. Você vai ler aí comigo na sua Bíblia, tá certo? Vamos fazer isso aqui. Como é uma manhã de escola dominical, vamos assim dizer, uma manhã matinal, uma manhã de ensino, então nós vamos tentar aqui ensinar, captar aquilo que é necessário, tá bom? Vou tentar aqui fazer uma descrição desse texto para nós, tá bom? Sobre essa questão de unidade. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que Deus está falando nesse texto, né? Por que Moisés escreveu esse texto? Então vamos lá. Lembrem-se que quando Deus criou as nações, Gênesis 1, capítulo 1 ao 11, que ele está criando as nações não querem Deus. Mas a intenção de Deus é que todas as nações o sirvam. E aí você vai ver que no final do capítulo 11, essas nações rebelam contra Deus, assim como elas já tinham se rebelado na primeira, né? Lá no capítulo de número 6 a 9, que é o dilúvio. As nações não querem Deus. Aí Deus vai, no final do capítulo 11, lá em Ur dos Caldeus, e chama um homem chamado Abrão. No capítulo 12, ele faz a promessa para Abrão, né, que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, mas em particular naquele que nasceria dele, né, que a gente entende que é Isaac, não é mesmo, gente? Historicamente, em seu filho, todas as nações serão benditas, né? Certo, gente? Então, a promessa que foi feita a Abraão lá, ele fala o filho dele, o filho. Pois bem, mas há uma profecia no capítulo de número 3 de Gênesis, no verso 15, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. A sua semente, ou você, vai causar feridas no calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Quando você pega a palavra semente no hebraico, e você pega a semente, a palavra semente no grego, o cognato dela, a palavra é esperma. Espermatozoide. Muito bem. Então ele vai estar dizendo assim, deixa eu falar. Ó, a semente, um espermatozoide, vai esmagar a cabeça, sua cabeça. Você, então, tem em Abraão um filho, uma semente, né? Que é Isaac. Só que quando a gente usa a vida de Abraão, ele tem um filho chamado Isaac, então. E Deus manda ele matar ou sacrificar o seu filho, no capítulo 22, lá de Gênesis. E ele vai matar o filho. Chega lá no monte, né, o filho pergunta para Abraão: pai, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, está tudo aqui. E cadê o cordeiro? Abraão fala para ele: o Senhor proverá para si cordeiro, meu filho. Né? Tá. Na ótica de Abraão, ele matou o filho. Só que na hora que ele vai sacrificar de verdade, o anjo fala para ele não matar o filho. Como é que era esse sacrifício? Tinha que matar, degolar, arrancar as vísceras, os pés, entendeu? E jogar fora, a cabeça fora. E queimar o corpo lá em cima, virar cinza. Virava cinza, pura cinza. Mas Abraão fala um negócio interessante. No capítulo 22, verso 4 de Gênesis. Ele fala assim para os moços: vocês fiquem aqui, que eu e o moço, eu e meu filho, eu e Isaac, iremos, adoraremos e retornaremos. Abraão sabia que ele ia voltar com o filho. Ia matar, mas ia voltar. Hebreus vai interpretar isso. Se você ler 11, 18 em diante lá de Hebreus, vai falar que Abraão acreditava que até das cinzas Deus ressuscitaria Isaac. Ou seja, ele ia fazer o sacrifício, ia queimar o corpo dele, mas Deus ressuscitaria o filho. Foi nesse sacrifício que Deus, então, justificou Abraão. Foi por causa disso. E Deus jurou para Abraão, então. Só que a pergunta é, por que Abraão tinha tanta fé de matar o filho e depois esse filho voltar à vida?
Porque ele diz isso, ou Jesus fala isso no capítulo de número 8 de João, no verso 56. Ele fala assim: Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e se alegrou. Espera aí. Então isso quer dizer que Abraão sabia de Jesus? Sim ou não, gente? Sim. Então ele conheceu de uma maneira bem particular, ele conheceu sobre Jesus e a obra sacrificial dele. Isso foi revelado a ele. Foi falado a Abraão. Você pode ter na certeza disso que foi. Viu o meu dia, a ideia de dia lá é o nascimento, o crescimento, o ministério, a morte e a ressurreição. Então, Abraão sabia que não era Isaac. Isaac era só uma representação daquilo que Deus iria fazer no filho dele, no caso, Cristo. E aí, quando a gente lê Gálatas, capítulo de número 3, verso 16, e se alguém pode auxiliar e colocar aqui para nós, pode colocar aí só para o pessoal ficar com esse versículo aí, grifar e tal, né? Paulo fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Tem texto que fala semente, posteridade ou descendente. A melhor tradução é semente, tá bom? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Não às suas sementes, como falando de muito, mas à sua semente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Deu para entender, gente, isso? Pois é, imagine agora. E o que é a palavra semente em 3,16 de Gálatas? Espermatozoide. Viu? Jesus é espermatozoide. Uma semente humana. Agora, por que a gente está dizendo isso? Deus fez a promessa lá para Abraão: em Isaac será abençoada todas as famílias da terra. Né? Jesus, então, depois que morre e ressuscita, você lembra que a vida de Jesus, toda a vida de Jesus, quando ele vai, por exemplo, pegar o pão, ele levanta, dá graça e abençoa. Ok, gente? Ele abençoou quando ele está subindo para o céu, ele vai subir. O que ele faz? O texto diz que ele abençoou os discípulos. Ele abençoou. Na hora que ele foi subir ao céu, ele abençoou os discípulos e foi embora. Então, aqueles que servem a Jesus são abençoados, amém? Amém. O capítulo de número 1 de Efésios, verso 3 diz: Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, aquela semente lá que foi prometido, veio ao mundo, morreu, ressuscitou e nos abençoou. E aí vem a grande questão, né? Qual é a bênção? A bênção mais fantástica que ele deixou para nós, né? Salvação, beleza. Mas para ser salvo, a gente não é salvo sozinho. Todo salvo pertence a algo, né? Capítulo de número 12, verso 13 e 14 de 1 Coríntios. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Um corpo. Então a igreja é um corpo. Se a igreja é um corpo, é uma unidade. Então a igreja é uma unidade. Mão pertence ao pé, que pertence ao olho, que pertence ao ouvido, que pertence à perna, que pertence ao fígado, que pertence a todos os demais membros. A igreja é um corpo, é uma unidade. Capítulo de número 4 de Efésios, versículo de número 4, diz que há uma só esperança, como também um só Espírito. Verso 5 do capítulo 4. Há um só Senhor, há um só batismo e uma só fé. Um só batismo, uma só fé e um só Senhor.
Quem é esse Senhor? Jesus. Verso 6: há um só Deus e Pai de todos, que está em todos e que age sobre todos. O que é isso, pastor? Olha bem, verso de número 4, o Espírito Santo. Verso de número 5, o Filho, Jesus. E o verso de número 6, o Pai. Então, Efésios 4 a 6, revela para nós uma unidade. Qual é a unidade? Deus em 3 pessoas. Uma unidade. Deus é um em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja é uma unidade porque é um corpo. E Deus é uma unidade em 3 pessoas. Assim como um corpo é um com vários membros. Unidade na diversidade, assim como Deus, unidade na diversidade de pessoas. Quando a gente fala unidade na diversidade de pessoas, eu entendo papéis. O Pai tem um papel, o Espírito Santo tem outro papel e o Filho tem outro papel. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo dá vida. E a igreja como corpo? A igreja como corpo, a boca tem uma função, o olho tem uma função, os pés têm uma função, as mãos têm uma função. E todos trabalham para a única e mesma unidade. Então não existe um trabalhar para um lado e outro trabalhar para o outro. Exatamente o que está acontecendo aqui agora está acontecendo no céu. Você acha que tem 2 cultos? Está acontecendo um culto no céu e outro aqui na terra? Diferente? Não. O mesmo culto que está aqui, ligado no mundo espiritual, está acontecendo exatamente lá no céu. Porque nós não somos diferentes. Não existe essa separação entre nós, a igreja, e Cristo. Cristo está lá no céu e nós estamos na terra. Mas ao mesmo tempo nós estamos lá e Ele está aqui. Porque o reino, esse tipo de situação é espiritual. Não é isso? O capítulo de número 6 de 1 Coríntios, verso de número 17, diz que quem se ajunta com o Senhor é um só espírito com Ele. Então, existe uma unidade física, existe uma unidade, que no caso é corpo, existe uma unidade trinitariana e existe uma unidade espiritual. Espírito. Todos aqueles que aceitaram Jesus e servem a Jesus, mesmo que estando no corpo, mas ele tem que viver uma vida como se fosse um espírito. Não é isso que João escreve, Jesus falou no capítulo 4 do Evangelho? Verso de número 24. Deus é o quê? Espírito. E ele vai continuar dizendo o seguinte: importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Está vendo? Nós estamos no corpo, mas precisamos viver a vida do espírito. É unidade. Por isso que não há um culto diferente no céu e outro diferente na terra. É o mesmo culto porque nós vivemos a vida no Espírito. Existe um mundo ligado, espiritualmente falando. Tudo isso foi promovido por Jesus. A semente, a promessa. Você imagine que Isaac então nasceu, cresceu e teve um filho chamado Jacó. E Jacó teve 12 filhos e uma filha. Dos 12 filhos de Jacó, um foi tomado por ele, ou por Deus, e levado para o Egito, chamado José. E lá, através de José, toda a família dele, mais ou menos de 70, tem texto que fala 70 e tem texto que fala 74 almas, foram parar onde? No Egito. 430 anos depois, Deus levanta um homem chamado Moisés. E ele vai tirar esse povo do Egito. Agora você imagine, Moisés, criado pela filha de Faraó, ele era herdeiro do trono, e agora você imagina que no capítulo de número 11, verso 23 a 24 de Hebreus,
Fala que Moisés, sendo ainda criança, né, ele era bonito e não pôde ser mais guardado pelos seus pais depois de 3 meses, né, porque o menino chorava, com certeza, né? Mas o texto diz que ele era bonito, né, viçoso. Não sabemos se é por causa da boniteza ou porque ele chorou demais e alguém descobriu, até um menino hebreu ali, porque havia uma ordem que tinha que matar todos os meninos hebreus, né? Pois é. O texto vai descorrendo a história dele. Então ele mata um egípcio, vai para onde? Vai para Midian. Ele vai encontrar a família da mãe dele. Mas observa o detalhe que Hebreus narra o seguinte, que ele rejeitou, ele abandonou o Egito, o trono do Egito, a glória do Egito. Antes preferiu ser maltratado com o povo de Deus. O verso 27 do capítulo 11 de Hebreus fecha assim: e ele ficou firme, como vendo aquele que era invisível. Para aí. Vendo aquele que é invisível no mundo espiritual. Viu? Não é físico, é espiritual. Tá, mas espera aí. Por que ele rejeitou? Rejeitou o Egito. Por que ele quis, antes de ser maltratado? Porque ele esperava a recompensa. Porque ele tinha certeza de quem ele estava vendo no mundo espiritual. Vendo aquele que é invisível. Pois é. O capítulo 5 de João, no verso de número 46, Jesus revela isso. Revela por que Moisés ficou firme. Jesus diz assim para os judeus, para os fariseus lá: se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Para aí. Moisés escreveu acerca de quem? De Jesus. Quantos livros ele escreveu? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então quer dizer que de Gênesis a Deuteronômio está falando de Jesus. Amém? Ah, que beleza, está falando de Jesus. Mas não é só os 5 primeiros livros estão falando de Jesus, não. O capítulo de número 1 de Pedro, se você ler do verso de número 9 a 11, 9 a 12, lá, primeiro de Pedro, diz que Pedro está dizendo que os profetas profetizaram acerca de Jesus. O Espírito de Cristo estava em todos os profetas do Velho Testamento, todos, profetizando acerca do seu sofrimento, da sua vida, da sua morte e ressurreição. Ah, muito bem. Então os profetas, você pega então Deuteronômio, você tem livros históricos, Josué, Juízes, está vendo? Mas nós chegamos aonde, gente? Nos livros de 1 Samuel, depois 1 Reis, depois Crônica, 1 e 2. Conta a história, mas conta a história dos reis, e se você ler a questão dos reis, Moisés era profeta, Samuel era profeta, viu? Reis, tinha profetisa? Tinha. Quem era profeta? Débora era profeta. Você está vendo? Tinha outros profetas. Mas você chega, Davi era profeta. E você chega em Daniel, que é profeta. Você chega em Ezequiel, que é profeta. Você chega em Jeremias, que é profeta. Os profetas menores. E o último deles é João Batista. E o que João Batista vai fazer? Qual é a lógica de João Batista? Ele vai apresentar quem, gente? Jesus. E ele apresenta Jesus. João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia. Final do capítulo 1, verso 34 lá. Eu não o conhecia, 30 a 34. Eu não o conhecia. Mas aquele que me mandou o batizar disse, sobre aquele que vires desceu o Espírito Santo é este. Aí ele fala assim, ó, e eu tenho visto e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Está vendo? Aí você pega, agora, e você chega, né, em Jesus. João Batista apresenta Jesus. Mateus capítulo 1 vai narrar isso.
Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto. Aí. Lucas fala a mesma coisa na genealogia. Jesus nasceu. E qual é a tônica de Jesus? É dizer o seguinte, ó, olhem para mim, vocês estão vendo o corpo aqui, né? Mas eu sou espírito. Eu sou o Logos eterno, que se fez carne, que encarnou. João 1:18 diz o seguinte, que ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que está no seio do Pai, este o fez revelar. Jesus é Deus, Ele é Espírito. E um dia, Ele teve que fazer isso, Ele subiu no monte, Pedro, Tiago e João, e Ele falou assim, deixa eu mostrar para vocês quem eu sou. E aí o texto diz que Ele transfigurou. O que é isso, gente? A divindade dele. Ele permitiu que a divindade dele saísse da carne. Espírito. E apareceu do céu 2 homens conversando com ele, em espírito. Elias e Moisés. Viu? Mundo espiritual. Espírito. Não é interessante isso, meus irmãos? Amém? Tá. Quando ele morre, ressuscita e vai para a glória, João, Apocalipse, recebe a visita dele. E como é que ele é descrito? Se você ler o verso 12, do capítulo 1 ao 16, lá ele está olhando e vendo no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem. Olha a descrição dele. Nossa, vestido de branco até os pés. Maravilha. Um cinto de ouro nos peitos. Cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo, pés reluzentes como de latão, como se tivesse sido refinado em uma fornalha. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. Aí João fala assim, e quando eu o vi, eu caí como morto aos seus pés. A ideia lá é desmaiou. A glória dele. João estava em carne. Ele estava em espírito. Devo entender, gente, isso? Aleluia. Glória a Deus. Né? Pois é. 1 João, capítulo de número 4, verso 3. Verso 2, desculpe. João fala assim. João que tinha visto isso. Falou assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é como é que Ele é? Espírito. Você vai receber o mesmo corpo espiritual que Ele tem. Só que nós temos que viver aqui em espírito. O mundo é espiritual, o funcionamento é espiritual, a natureza da igreja é espiritual. A palavra é espiritual, a pregação tem que ser espiritual, o louvor tem que ser espiritual, o relacionamento tem que ser espiritual, não é material. É tão sério isso que Paulo vai falar em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12. Que a nossa luta não é contra a carne, contra a matéria, mas sim contra forças espirituais nas regiões celestiais. Hierarquias angelicais, malignas, demônios. Você está vendo que a nossa luta é o quê, gente? Espiritual. O nosso grande inimigo é espiritual. Efésios 6, verso 11. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. A palavra cilada lá, no original, é metodologia. O diabo usa metodologia. Ele é espírito, mas ele usa metodologia espiritual para te garfar. Qual é o grande dilema nosso? É que a gente está na carne, a gente está em corpo material. O dilema é esse, é que a gente fica confundindo. A gente está na matéria, mas a gente tem que viver no mundo do espírito. É o espiritual que tem que dominar o material, e não o material que tem que dominar o espiritual. Nesse sentido, não são as leis físicas que governam as leis materiais. Desculpe, espirituais. São as leis espirituais que governam as leis materiais. É isso. Então isso quer dizer o quê? Que esse
espírito, esse mundo espiritual, essa vida espiritual, tem que governar a minha matéria. E a igreja é um corpo. É um corpo físico, mas tem que viver de forma espiritual. Então a linguagem tem que ser espiritual. A linguagem do mundo espiritual. O comportamento tem que ser o comportamento do mundo espiritual. O jeito de trabalhar do mundo espiritual. Jesus falou isso na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade na terra como é, lá no céu só mora espíritos. Todo jeito que o mundo espiritual funciona lá em cima, os espíritos funcionam lá em cima, tem que funcionar aqui. Vocês estão entendendo, gente? O que é isso, pastor? Isso é unidade. É unidade espiritual. Viu? Somos diferentes, mas somos um. Uns altos, outros baixos, uns mais finos, outros mais largos, né? Uns lindos, outros mais bonitos, porque não tem ninguém feio, muito menos crente, né? Não existe crente feio, sabe por quê, gente? Porque todos parecem com Cristo, e Cristo é lindo. Amém, gente? Então tá bom. Então aquelas pessoas que estão no espelho achando que está, é porque você não conseguiu ver Cristo ainda em você. Mas na hora que você vê Cristo em você, acabou a feiura, né? Muito bem. Então nós temos que viver o espiritual. Tanto é que a Bíblia toda, gente, ela pode ser resumida em 5 palavras. Todo o Velho Testamento, preparação. Evangelhos, manifestação. Atos, propagação. As cartas do Novo Testamento, explanação ou explicação. E o Apocalipse, consumação. São essas 5 palavras. E todo o Velho Testamento, pastor, qual é a linha de pensamento que tem dentro do Velho Testamento? Lucas 24, 44. Jesus está falando para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E começou-lhes a ensinar e a dizer tudo que está escrito acerca dele na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Que era a divisão do Velho Testamento. Então o Velho Testamento fala de quem, gente? Jesus. Tá. E o Novo Testamento começa como? Mateus 1, 1. E Lucas 1, 1. Livro da genealogia de... E Apocalipse termina com quem? Capítulo 1. Jesus. E quem é que fala as 2 falas finais do Apocalipse? Quem? Jesus. E João embaixo faz uma oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem fala em Apocalipse? A última coisa, o último ser que fala em Apocalipse é Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. E João então ora dizendo, então vem, Senhor. Vem, estou te esperando. Maranata, estou ansioso. Amém? Então, para a gente não esquecer, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de quem? Então tá. E o texto que nós lemos? Fala de quem? Como é que a gente vê Jesus aqui, né? Jesus está revelado aqui. Você pode ter certeza. Você sabia que os 10 mandamentos, todos eles falam do que Cristo é e do que Ele fez? Pois é. Os 10 mandamentos. Não vou falar sobre isso. Vou falar do resultado disso. Tá bom? Então, agora volte para o texto, por favor, para a gente entender essa unidade. O que é que Deus quer? Deus quer que nós, enquanto igreja, composta de família, possamos preservar aquilo que Deus é. Ele não é poli, ele é mono, ele é um. Não é uma idolatria de 3 deuses, não é. É uma crença em um único Deus. E esse texto vai falar disso. Então, pastor, você está querendo dizer que esse texto fala de unidade? Justamente, fala de unidade. E eu vou mostrar para vocês que ele fala de unidade. Mas ele não fala apenas de unidade, ele fala de responsabilidades. E você vai ver que é uma responsabilidade individual para o coletivo. E aonde, pastor? Na família. Acompanhe comigo, por favor, para você ver os 10 mandamentos. Eu só vou citar, primeiro,
Só para você ver que os 10 mandamentos estão citados em Deuteronômio, tá bom? Então, o primeiro deles, não terás outros deuses diante de mim, está em Deuteronômio, capítulo 5, verso 7. Não fazer ídolos ou imagens, 5:8. Não tomar o nome de Deus em vão, 5:11. Lembra do dia de sábado, não farás nenhuma obra, está no verso 14 e em Deuteronômio 5, verso 12 a 15. Honra teu pai e tua mãe, família. Capítulo 5, verso 16. Não matarás, verso 5, 17. Não adulterarás, verso 5, 18. Não furtarás, 5, 19. Não dirás falso testemunho, 5, 20. E não cobiçarás, capítulo 5, verso 21. Tá bom? É isso. Então, os 10 mandamentos estão citados no capítulo 5 de Deuteronômio, que nós lemos no capítulo 6. Tá? Os 10 mandamentos estão divididos, então, em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos falam do amor a Deus. E os 6, ou seja, os demais, falam do amor ao próximo. Fala de relacionamento com o próximo. Então, os primeiros 4, relacionamento com Deus. Os últimos, falam do relacionamento com o próximo. Os relacionamentos interpessoais, pessoais. Tá bom? Jesus fala sobre isso. Ele resume isso no Novo Testamento. Capítulo 22 de Mateus, verso 35 a 40. Quando Jesus, então, é confrontado com o doutor da lei, ele fala assim no verso de número 37. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: e amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o que Jesus fez? Ele resumiu todos os mandamentos nesses 2, para ficar fácil, para ter unidade. Parei, pastor. Então quer dizer que se todo crente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, eles estão tendo o que, gente? Unidade. É isso. Tá bom? Então vamos lá. Os mandamentos são para o que, gente? Então, para que são os mandamentos? Para ensinar. Acompanhe o capítulo 6 agora comigo, por favor. Eu falei que eu ia ler, não falei? Eu estou lendo, tá? Não estou pregando, estou lendo, procurando ensinar. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus. Para quê? Para vos ensinar. Está vendo? Então, os mandamentos é para ensino. Eu preciso, então, ler os mandamentos para que eu possa ser ensinado. Mas Jesus resumiu isso em 2 mandamentos, pastor. Sim, então nós temos que olhar os mandamentos em Jesus, a vida dele, a obra dele, a pregação dele, o ensino dele, os milagres que ele realizou. Não apenas isso, suportar a cruz, desprezar a afronta, a vida dele. Eu tenho que olhar para Jesus e fazer dele um modelo único para a minha vida. Se eu fizer isso, eu estou sendo ensinado. Se um crente conseguir imitar Jesus na íntegra, pronto. Não precisa mais nada. Ele é o verdadeiro cidadão do céu. Então a primeira coisa é que eles ensinam então, é para a gente aprender que os 10 mandamentos têm o objetivo de ensinar. O que eles ensinam então? O que ele ensina? Primeiro, vamos lá, verso 2. Ensina a temer a Deus. Para que tem mais a Deus. Então, crente que lê a Bíblia e não teme a Deus, tem uma coisa errada com ele. Qual é o erro? Ele não se deixou ser ensinado. Você tem que ler para você temer Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, amor, gracioso, misericordioso, mas é fogo consumidor. Tem que temer Ele.
Ele dá vida, mas também mata. Ele fere, ele também cura. Ele é um pai. Ele é Deus. Nós temos que entender isso. Os mandamentos são para ensinar o quê? A temer a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ensinar você a guardar os mandamentos. E guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Então a pergunta é, quando eu leio a Bíblia, é para quê? Eu leio a Bíblia para Deus falar para mim a promessa dele. Quando que a promessa dele vai se cumprir na minha vida? Isso é bom, isso não é ruim não. Mas aqui está dizendo que você tem que ler a Bíblia para você temer, mas para você aprender a guardar os mandamentos, para que você não peque contra ele, para que você seja fiel a ele. Ok, amém? Então aprendemos que os mandamentos são para quê? Ensinar. Observe então que esses mandamentos, além de ser para ensinar, qual é o produto, o resultado de aprender isso? Vamos lá? Verso 2. O texto vai dizer para nós aí, olha aí. É para você ensinar seus filhos, filhos dos seus filhos, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados, para que você tenha vida longa. Quer dizer que então, se eu obedecer os mandamentos, eu vou viver muito tempo, pastor João? É a Bíblia que fala, não sou eu não. E eu acredito nisso. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Que se eu obedecer os mandamentos de Deus, eu não morro antes do tempo. Eu não vou morrer antes da vontade de Deus se cumprir na minha vida. Ele vai alongar a minha vida, dentro do projeto dele. Mas em segundo lugar, qual outro resultado? Bem-estar, verso 3. Ouve Israel e atenta que os guardes, para que bem te suceda. Tenha um bem-estar. Mas ele continua no verso 3, para que te multipliques. Então, o texto está dizendo para nós que os mandamentos, eles se tornam uma unidade na obediência. Todos os crentes leem o mesmo mandamento, todos os crentes aprendem a mesma coisa, temer, guardar. Todos os crentes, então, têm a mesma coisa, a mesma longevidade e o mesmo bem-estar. Todos os crentes têm que ser assim. Não, pastor, mas é o que está aqui. Você imagine uma igreja que todo mundo foi bem ensinado, todo mundo tem o mesmo temor. O mesmo temor, pensa nisso, o mesmo temor. Todo crente foi ensinado a guardar os mesmos mandamentos. Todo crente tem, além de ter o temor, agora ele vai ter vida longa, ele vai ter bem-estar e ele vai se multiplicar. Pensa nisso agora. Será uma igreja perfeita? Sim ou não, gente? Nesse sentido, todos vão falar a mesma linguagem. Todos estarão andando na mesma. Vai ter briga, gente? Não. Tem como ter briga? Vai ter alguém melhor do que outros? Não. Alguém vai sentir algo a mais do que outro? Não. É a mesma coisa. Estão entendendo isso? Que coisa, hein? Tudo isso se resume, deixa eu pular um pouquinho. Tudo isso se resume lá o que Jesus falou. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pensais a mesma coisa. Só existe um Senhor, só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida, meu irmão. Vamos resumir isso tudo? Só existe Jesus. Você pensa se todo mundo servir Jesus,
Do jeito que é para servir, todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo vai andar, vai olhar e a gente vai para todos os lados ver quem, gente? A unidade. Você viu? Então, mulheres vai acordar, olhar do lado e vai ver quem? Jesus. O marido vai ver para o outro lado e vai ver quem? Jesus. Você está vendo? Os filhos vão olhar para os pais e vão ver quem? E os pais vão olhar para os filhos e vão ver quem? Jesus. Está ficando claro, gente? Desculpe, tá? Eu estar sendo bem calmo assim, incisivo e lendo e lendo. Tem gente que não gosta, não. Tem gente que acha ruim a gente fazer isso. Mas goste você ou não, eu vou fazer. Vai ser desse jeito, né? Mesmo porque eu já estou perto de 60 mesmo. Não estou querendo mais agradar ninguém mesmo, a não ser minha esposa. Tanto só isso. Muito bem. Tudo bem então, até aí, né? Agora nós vamos chegar onde eu quero. Vamos lá. Então, os mandamentos revelam um único Deus e Senhor, não é mesmo? Ó, verso 4. Olha o verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. O que é isso, gente? Unidade. Unidade. Então, se todo mundo ficar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, todos vão andar na mesma? Aí. É isso, gente. Pronto. Só isso. O evangelho ele descomplica, ele não complica. Se você tentar interpretar a vida fora de Jesus, problema. Mas interpreta a sua vida a partir de Jesus para você ver. Só coisa boa. Só coisa boa. Eu fiquei aí maravilhado, né? Eu fiquei pensando, eu escrevi um artigo, está escrito, eu nunca falei sobre ele. Vou falar uma coisinha aqui, umas coisinhas que eu escrevi lá. Vou falar aqui bem de levinho aqui. Eu fiquei olhando para as pessoas com o corpo, né? Olhando as pessoas bombadas, né? Tal. As mulheres tira de cá, arranca de cá, põe de cá, estica de cá. E eu fiquei olhando assim, né, tal. Não sou contra seu cuidar do seu corpo, não é isso não, tá? Tem uns excessos, lógico. Mas eu fiquei pensando o seguinte: você já imaginou se todo ser humano interpretar o corpo dele a partir do corpo de Jesus? Já imaginou isso? Então vamos pensar um pouquinho aqui. O corpo de Jesus foi fabricado, foi criado por Deus para quê? As pessoas não pensam nisso. O corpo de Jesus exclusivamente foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, para ele viver nessa terra, ok? Para ele pregar, ensinar, curar, ok? Isso é ministério, não é? Então a primeira coisa, a gente tem que ver o corpo de Jesus no objetivo de cumprir vamos lá, cumprir muito bem. Então, se o meu corpo é para cumprir um ministério, não é para satisfazer a minha vontade. Certo, ok? Segundo, o corpo de Jesus, ele foi preparado para resolver o problema do homem diante de Deus. Deus está irado. E só um sacrifício perfeito podia aplacar a ira de Deus. E nenhum homem podia morrer que não adiantava. Hebreus capítulo 10, verso 5, entrando do mundo, diz: sacrifício e oferta pelo pecado não quiseste, mas corpo me formaste. Tira os primeiros, estabelece o segundo. Tira os sacrifícios do Velho Testamento e coloca o meu no lugar. Então o corpo de Jesus, ele foi criado em segundo lugar para quê? Para ser Então, se eu interpretar o meu corpo no corpo de Jesus, o meu corpo é para, em segundo lugar, o que, gente? Para tem muita gente que acha que não gostou desse trem, não. Para o que mesmo, gente? Uau! Então, se o meu corpo tem que ser mediante o exemplo de Jesus,
para o sacrifício, você pensa isso. A fé é nele, a santidade é nele, a justiça é nele, e o corpo é também nele. O comportamento tem que ser nele. A linguagem tem que ser nele. O viver no corpo tem que ser nele. Não pode ser para mim. Deu para entender, gente, isso? Então, você tem que viver para o... Está vendo como tem muita gente ou não compreendeu ou está meio achando ruim. Tem que viver para quê? Tá bom. O que foi que Jesus fez com o corpo dele? Se a gente pega Mateus capítulo 26, verso 26 a 29, ele pega o pão e diz, isso é o meu corpo que é partido. Ele abençoou, partiu e repartiu. Não foi? O corpo dele é pão, não é? Um versículo para vocês aí. Se alguém, você pode colocar um versículo aqui, meu irmão? 1 Coríntios 10, versículo de número 17. Acho que é o 17 mesmo, se não foi é o 19. É isso mesmo. É verso 17 e 18, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós somos o que, gente? Um único. Nós somos o que mesmo? Pão. Nós somos um corpo, a semelhança de Jesus. Jesus falou assim, o pão é meu corpo, o meu corpo é pão. A igreja é um corpo, sim ou não? E ela é mais o quê? Pão. Brinca com o seu irmão aí, tenta tirar um pedacinho dele assim, faz assim. Viu? Você sabe o que é isso? O corpo de Jesus foi alimento para nós. E ele está dizendo que ele, no corpo místico dele, que é a igreja, você tem que ser alimento para o outro. Agora, o pão é diferente ou é o mesmo pão? Mesmo pão. Partiu e repartiu, mas é o mesmo pão. Não é diferente. Isso é o que, gente? Unidade. Unidade. Que coisa, hein? Então, na hora que você for lá na academia e beber aquelas bombas e tal, você lembra? Jesus está orando e fala assim, mas vai dar um churrasco. Viu? Irmãos, pensa nisso, gente. Eu não posso interpretar o meu corpo e fazer com o meu corpo nada. Por quê? Porque eu tenho um modelo. Eu tenho que interpretar a minha vida e o meu corpo a partir de Jesus. Eu tenho que usar o meu corpo como Jesus usaria e usou o corpo dele. Capítulo 6, verso 20, 1 Coríntios. Coloca aí também, irmão. Coloca aí. É para chacoalhar o negócio, vamos chacoalhar, né? Vós fostes comprado por bom preço. Eu não colocou ainda não. Vós fostes comprado por bom preço. Ele fala assim. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem. O corpo e o espírito pertencem a quem? Quem comprou ele? Tá. Agora você olha para esse corpão seu aí. Ele é seu? Ele é de quem? Uhum. Agora você imagine. Desculpa, pastor, eu esqueci o nome. Sara, uma Sara. A princesa, hein? Sara. Pense um pouquinho. Alguém chegar lá na sua casa e mudar os móveis de lugar. Você chegou lá, os móveis estão fora do lugar. Chegou lá, o desinfetante geralmente escolhe a cor, né? A cor que a mulher gosta. Desinfetante, amaciante, o odor tal, né? Que a pessoa gosta. Chegou lá, está tudo diferente. Cor diferente, o odor diferente, né? Você foi lá, as cortinas, trocaram as cortinas da sua casa, colocaram outras cortinas.
Você vai gostar ou você vai achar ruim? Achar ruim. Você vai querer voltar tudo para o mesmo jeito que você gosta, né? Pois é. Uhum. O corpo é o quê, gente? Não é o templo do Espírito Santo? Sim ou não, gente? Pois é. Agora você imagine o dono chegar no seu corpo e falar assim: mas essa cor aí eu não gosto. Não, mas eu tinha colocado isso mais largo um pouquinho. Esse negócio está muito estreito. Uai, mas eu produzi, na cabeça, eu produzi um negócio tão bacana aí. Ó. Eu flori esse negócio. Ficou lindo, grisalho, branco. Eu estou vendo azul, verde, vermelho. Desculpe, gente. Desculpe, eu. Você está entendendo, gente? Então, como é que vai ter unidade se ele gosta de azul e a gente vai usar verde? Como é que ele gosta de uma coisa bem ajustadinha e a gente quer enlarguecer? Ou entra no padrão, ou então nada feito. Ou então não tem unidade. Se quiser viver na unidade, tem o padrão. Paulo fala isso em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Larguei o judaísmo, larguei a pompa, larguei o trono, o sinédrio, larguei tudo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ah, que maravilha. Peraí, ele está falando que a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Preste atenção. Quando Paulo andava, quem estava andando, gente? Quando ele estava preso, quem estava preso? Quando Paulo pregava, quem estava pregando? Isso. Paulo está em Roma, preso e vai ser morto. E aí, Paulo, está com medo? Nada. Você vai morrer? Não, fica tranquilo. Estou aqui para cumprir um projeto. Estou aqui por causa dos gentios, estou preso aqui por causa deles. Estou aqui. É mesmo, é? E você vai entregar o corpo? Não, o corpo não é meu. Como assim? O corpo não é meu. Já estou sendo oferecido como libação, como um sacrifício. É mesmo, Paulo? É. Mas como assim? Porque o corpo não é meu. A semelhança, assim como ele sacrificou o filho dele, ele vai sacrificar o meu corpo também. E tudo seja para a honra e glória do nome dele. Combati o bom combate, acabei a carreira, e eu guardei a fé no modelo único para a minha vida. Jesus. Se tem alguém aí pensando em fazer cirurgia estética, cuidado, tá? Porque você já imaginou se você tirar um pedaço que Jesus quer que seja sacrificado? É. O corpo do animal, todo o corpo do animal, quando tirava as vísceras e tal, né, todo o corpo tinha que ser queimado para Deus, todo o corpo. Então, cuidado para você não tirar um pedaço aí que tem que ser sacrificado, tá bom? Amém, então. Então, os mandamentos revelam o único Senhor, amém? Parece que não ficou bom, né? Capítulo 2, verso 36 de Atos dos Apóstolos. Já viu esse negócio lá? Vamos ler? Alguém não está mais auxiliando, né? Não está mais auxiliando. Dormiu, está dormindo, olha lá, ó. Está dormindo. Dormiu. Está tão lento que dormiu, viu, pastor Éder? O que está escrito em Atos 2, 36? É para você guardar isso. Se você ler do verso 30 em diante, vai falar assim que os judeus entregaram Jesus, mataram, crucificaram ele, e aí ele ressuscitou. Quem ressuscitou ele? Deus o Pai. Aí verso de número 36 no final. E Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Deus fez Jesus o quê, gente? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não é apenas Deus, ele é o quê? Senhor manda.
Manda. A primeira palavra é a última é de quem? Dele. Deus o fez Senhor. Mas imagine, pastor Eberson, imagine, lá no céu, Deus o Pai considera Jesus como? Os anjos têm Jesus como? Os demônios têm Jesus como? Eu acho que fica chato a gente fazer isso, né? Mas eu vou fazer. Fala para o seu irmão aí, e você? Pergunta para ele, e você? Vamos lá? Ele é Senhor para quê? Verso de número 5. Aí, ó. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Para que ele é Senhor? Para você amar ele. Segundo lugar, para quê? Verso 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para você experimentar ele. Experimentar. Quando a gente lá na roça, lá, falava assim, meu tio falava assim, ô meu filho, porva aí o café se está do seu gosto. Porva. Você porvar ele. Terceiro, para que você transfira ele. Versos 7 ao 9. E as intimarás a teus filhos, dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão direita e por testeira diante dos teus olhos. Verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Para você transmitir. O que você recebeu, você transmite. Isso é o que, gente? Unidade. O que é mais, pastor? Para você prosperar. Para onde que eles estão levando esse povo? Verso 10, verso 11. Verso 11. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, onde há grandes boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo bem, que tu não encheste, poços que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. Ele está dizendo que você vai comer e fartar. Prosperidade. Para você ter prosperidade. Quem tem Jesus é próspero. Por que é próspero, pastor João? Porque Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você é abençoada. Tá. Os mandamentos, então, estendem o senhorio de Jesus ou de Deus até a família. Tá bom? Volte para o verso de número 7, por favor. O que ele está dizendo aí? Observa que você tem que ensinar isso aonde? Na sua casa. O que você recebeu, você tem que... Então isso quer dizer, pastor Heberson, que quando o negócio estiver no seu coração, você tem que passar do jeitinho que você recebeu para os seus filhos. Então, se eu compreendi Deus, os meus filhos terão que compreender Deus como eu compreendi. Responsabilidade de quem? Dos pais. Então, a família testemunhando a si mesma. Em segundo lugar, é a família testemunhando aos outros. Olha o verso 9, gente, ó. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todo mundo que chegar na sua casa vai entender e vai ver o que você entendeu e você viu. Eles vão então estar entendendo e vendo a mesma unidade que você tem em casa. A mesma coisa. Qual é o grande mistério, então, de Deus na família? É que a família viva para revelar aquele que é o Senhor dela. Muito bem. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui para frente. Ó, gente, eu falo para vocês que daqui a pouquinho termina, tá chegando a hora, né? Chegando a hora. E disse que a comida ali tá boa, viu, irmãos? Mas a comida aqui também tá boa, né? A comida aqui também tá boa. Então vamos lá. O quinto mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, não é? Honra teu pai e tua mãe. Falando para quem? Os filhos para os pais, né? Quando Paulo interpreta esse mandamento em Efésios 6,4, ele acrescenta assim: vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos. Ele acrescenta isso.
mas criai-os na doutrina de admoestação do Senhor. Ok, gente? Amém? Então tá. Então o que tem que acontecer com isso? Primeiro, você tem que entender que viver isso na vida familiar não é fácil, mas é glorioso. Primeiro, você tem que ter uma vida interna transformada. O verso 5 diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua e de todo o teu poder ou entendimento. Você não ensina aquilo que você não tem. Você só dá aquilo que você tem. Se você aprendeu de Deus, está no teu coração, você pode ter na certeza que você vai conseguir passar para os seus filhos a mesma coisa. E se você passar, eles vão receber a mesma coisa. Então a primeira coisa, antes de você querer ensinar Deus, você precisa ter Deus com você. Antes de você querer ensinar as coisas espirituais, você tem que estar vivendo as coisas espirituais. A segunda coisa que tem aí é a vida externa. Olha para você ver a vida externa. Verso 7, ó. Olha para você ver. Delas intimarás a teus filhos, ó. Assentado, andando, deitando, levantando-te. Está vendo? Isso quer dizer o quê? Em toda a atividade da vida externa. Aproveitar o quê? As oportunidades. Então é uma vida interna e uma vida externa. Isso produz para nós três coisas. Então produz para nós um compromisso para consigo mesmo. Isso forma o quê? Identidade. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Provoca em você uma identidade. Segundo, para com seus filhos, tu as inculcarás a teus filhos ou a teus alunos. Isso é o quê? Formação. E terceiro, para com a comunidade, as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. O que é isso? Comunicação. Então, unidade tem essas três coisas: identidade, formação e comunicação. Pronto, é isso. Não é unidade apenas para mim. É unidade também para formar. Para que eu formo? Para comunicar. A família precisa entender isso. Os pais precisam ter isso na sua vida. Ter uma identidade definida. Formar os seus filhos nessa mesma identidade. Para que essa família possa comunicar a unidade que elas receberam em Cristo Jesus. Isso é o que? Ministério. Então, família existe para quê? Para cumprir um ministério. É isso. Aleluia, parece que acabou. Amém, meus irmãos? Qual é a coisa mais extraordinária que existe dentro dessa questão? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou filho de uma família de 5 irmãos por parte de pai e mãe e mais 2 por parte só de pai. E meu pai foi embora de casa, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Deixou uma mãe com 5 filhos debaixo de um pé de árvore. O mais velho tinha 11 anos e o mais novo tinha 1 aninho. Eu sou do meio. Síndrome do filho do meio. Terrível. Irmãos, e eu ia para a escola chamada grupo escolar. E eu saía de casa sem comer nada, porque não tinha o que comer. 9h15 tocava o sinal. Era um sininho. Lingo, 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 lingo. A gente saía para o recreio. Não tinha merenda. Eu morava no estado de Tocantins. Não tinha merenda naquela época. Né? Muitos anos atrás isso. E muitos anos mesmo. Então, eu levantava da carteira, escurecia as vistas, entontava. Eu via os pais dando dinheiro para os filhos comprar merenda. E eu olhava e falava assim, por que eu não tenho meu pai para me dar comida? E eu chorava. Chorava, mas chorava copiosamente. Eu saía 11h15 do grupo escolar. Levantava em
escurecia as vistas, vertigem, tontava, você ia segurando nas coisas. E fome. E eu me lembro que para chegar na minha casa, eu passava no meio de mato, muito mato. Nós morávamos no meio do mato. E os trieiros tinham muitas árvores que davam aquelas flores. E eu saía quebrando aquelas broto, colocando na boca e mastigando para tentar diminuir a dor no estômago. Eu lembro disso. E aí passou, eu tive que largar a escola. Eu não fui alfabetizado. Não fui. Fui trabalhar na roça. Eu já dormi em garagem debaixo de carro. Eu já dormi em giral, na roça. Cobria com folha de banana. Talvez vocês nem sabem o que é isso, né? Giral. Sabe, né? Eu já chorei muitas vezes com dor do estômago de fome. Eu já peguei comida no lixo para comer. Dormi em cima de saco de linho assim, ó, no chão. Foi só uma vez, não. Foi meses. Viu? Com 25 anos eu era analfabeto. Tive muitas oportunidades de ser uma pessoa que não prestava. Colegas que eu convivi, mexia com droga, chamava eu para ir para droga. Eu mandava eles me respeitarem. Joguei futebol na minha vida. Convivi com muita gente que bebia, fumava. Graças a Deus. Trabalhei em boate, na minha juventude. Sei temperar muito tipo de bebida. Temperava naquela época. Nunca bebi. Nunca fumei. Fiquei firme. Por que, pastor, você está contando isso? Quer se gloriar? Não. É para testemunhar de uma mulher. Por que eu fui assim? Porque eu tive uma mãe. Eu tive uma mãe que quando meu pai foi embora, ela chamou nós, pequenininho, e falou assim, ele te abandonou nós, mas eu nunca vou abandonar vocês. O que eu comer, vocês comem. Enquanto eu tiver vida e saúde, dia e noite, eu vou cuidar de vocês. E eu lembro minha mãe levantando de madrugada para ir trabalhar. Minha mãe orava em casa, mulher de oração, de jejum. E minha mãe, a gente foi crescendo e minha mãe falou assim para nós, nenhum de vocês vão perder. O Deus que eu sirvo, eu creio nele. E minha mãe profetizou na vida de cada um dos filhos dela. Profetizou na vida do mais velho, você vai mexer com papel. Na vida do segundo, mais velho, falou, você vai mexer com terra. Profetizou na minha vida, você vai mexer com papel. Profetizou na vida do abaixo de mim, você vai mexer com carro. E profetizou na vida do caçula, você vai mexer com papel. Pois é, o mais velho mexe com papel. Eu mexo com papel. O caçula mexe com papel. O segundo mais velho mexe com terra. Planta. Mexe com gado. E o abaixo de mim é mecânico. Você está entendendo a importância de pai e mãe que serve a Deus na vida de filhos? Quantas vezes eu vi minha mãe ficar sem comer? Ela fazia comida, não dava, ela ficava sem comer para nós comermos. Quantas vezes eu vi isso? Dobrava o joelho no chão e falava, Jesus, nós somos do Senhor. Cuida de nós. E eu vi Deus fazer milagres na vida da minha mãe e através da vida da minha mãe. Milagres, meus irmãos, mas muitos milagres. Minha mãe sempre foi uma mulher temente a Deus. Até hoje. Ontem ela completou 79 anos de idade. E continua do mesmo jeito, na mesma pegada. A mesma. Tanto é que todos os meus irmãos, todos nós, quando a gente quer um conselho do alto, a gente liga para quem? Para ela. Vou orar. Minha esposa ontem, nós estávamos falando com ela dentro do carro. Quando é que a senhora vem aqui, minha filha?
Eu estou orando para Deus me liberar, para me ir. Eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi a orar com a minha mãe. Eu aprendi a jejuar com a minha mãe. Eu aprendi a ler a Bíblia com a minha mãe. Eu aprendi a temer a Deus com a minha mãe. Eu aprendi a trabalhar na obra com a minha mãe. Foi tudo com ela. Devo tudo a ela. A Deus em primeiro lugar e a ela. É a minha mãe. Se eu posso dizer que minha mãe deixou um legado na minha vida, eu posso dizer que foi 100%. As experiências que a minha mãe tem no mundo espiritual, eu tenho do mesmo jeito. Mesma coisinha. Deus fala com ela, ela ouve a voz de Deus, eu ouço também. Minha mãe profetiza, eu também profetizo. Eu sou do mesmo jeito. Eu tenho que orar, 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 até Deus falar comigo e me liberar. Senão eu não faço, eu não tomo decisão. Eu aprendi com ela. Na boca da minha mãe só tem Deus, céu, Jesus e Espírito Santo. Nunca vi minha mãe reclamar, nunca vi minha mãe falar uma palavra de asneira, nunca. Minha mãe nunca teve uma palavra de baixa autoestima, nunca. Pelo contrário, quando estava tudo ruim, ela falava, peraí, por que vocês estão desse jeito? Não fiquem desse jeito. O Deus que nós servimos está vivo e Ele vai agir. Está vendo? Para a gente orar. Estou passando, já passei do horário? Não, ainda não, né? Presta atenção. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe sempre foi assim, sempre dada para a obra. Cheguei em casa, ela falou, hoje não tem o que comer, não. Não, o almoço não vai ter, não. O que foi? Não, porque o dinheiro que eu tinha, Deus falou para mim que era para dar para um missionário. E eu dei tudo. Nós não temos dinheiro para fazer compra esse mês. A gente já conhecia ela. Falou, tá bom, tudo bem, mãe. Falou, não, mas o Senhor falou para mim que Ele vai providenciar. Observa, Deus falou para ela assim, pega esse dinheiro, guarda aí que eu vou mandar um servo meu. Deu nome para ela. Ele vai vir aqui e você dá o dinheiro para ele. Ele está precisando, ele precisa disso. Chegou lá, missionário Benoni. Hoje ele mora no Mato Grosso, é um pastor de uma grande igreja lá. Tá bom. Isso era na parte da manhã. Eu cheguei meio-dia, 4 da tarde, chega um homem lá, um carro. Pensa um pouquinho, irmão, o carro. O carro, a frente estava alta e a traseira estava baixa. A carroceria do carro cheia de víveres, de comida. O salário da minha mãe dava para comprar coisa para um mês. O que ele trouxe deu para 3 meses. Minha mãe olhou e falou assim, não te falei? Falei, é. Ele é Deus. Você sabe qual é o problema nosso? É porque a gente não vive o espiritual, a gente quer viver só o material. A gente tem medo de viver o espiritual. Não precisa ter medo, não. Deixa Ele dominar você. Deixa Ele cuidar da sua vida. Vai lá no seu guarda-roupa, põe a mão no guarda-roupa e fala, Jesus, eu estou profetizando aqui nesse guarda-roupa, só roupa boa. Vai lá no, como é que chama aquele lugar que a gente guarda os sapatos, como é que chama? Sapateiro. Vai lá e põe a mão lá. Estou profetizando aqui em nome de Jesus, sapato, sandália, de tudo gosto. Coisa boa, marca boa. Vai lá na geladeira, mete a mão na geladeira e fala, Jesus, eu estou profetizando coisa boa nessa geladeira. Vai lá na despensa e profetiza. Fala, ora, busca. A minha esposa está ali, ela testemunha. Eu não peço para Deus, eu faço. As pessoas me dão roupa. Não sei se é porque eu ando meio assim desleixado, eles me dão roupa para me andar bonito, né? Deve ser isso. Compra, mas não senti de comprar isso aqui para você, traz roupa, camisa, calça. Até cueca, pastor. Compra cueca. Eu falei, que ousadia é essa, né? Sapatos. Sapato, irmão. Muitos sapatos. Esse dia eu estava lá, sapato tem que dar para os outros. Sapato novinho. Democrata, que trenzão bonito, né? Aquele negócio assim. Chamei um pastor lá, dei tudo para ele. Vai embora, leva. Ficou 0. Quando a fé está lá. Já tem 4 lá. 4. Tem um lá na caixa que eu só olhei. Vou dar para um pastor. Já pensei no pastor. Vou chamar ele. Pega, leva. E o bicho é caro. Aquele lá é caro.
sapatão que tá caro lá. Falei, eu vou usar isso nada, eu vou dar para os outros. Né? E porque quando você limpa o lugar, você está dando chance para alguém colocar outro. Uma vez eu estava viajando, eu cheguei ali em Uruaçu, não, em Jaraguá, dormi na casa de um pastor lá. Tinha um missionário lá. Pastor, eu gosto de evangelizar na rua, com paletó e gravata e tal, tal, tal. Ele olhou para mim, olha a ousadia dele, olhou e falou assim, o senhor não quer me dar esse paletó, não? Arranquei o paletó e dei para ele. Deu o paletó. Aí ele olhou e falou assim, acho que nós temos o mesmo corpo, que tal o senhor me dar também a calça? Dei a calça também. Mas ele não parou aí não, ele falou assim, eu estou sem camisa. Eu tirei a camisa e dei para ele. Dei a gravata, dei. Vim embora, cheguei aqui em Anápolis, lá na igreja da Tiradentes, né? Morava lá. Aí domingo no culto à noite, alguém chega e fala assim, o pastor passou aí e deixou uma sacola para você aí. Fui lá e peguei. Tinha 3 ternos lá dentro. 3 ternos. Se eu perguntar aqui para você, quantas sandálias, quantos sapatos você tem lá guardado que você não usa? Lá em casa tem uns 150 pares de sapato, 300 sandálias. Irmão, dá tudo. Arranca tudo, dá para os outros. Deixa Deus, dá oportunidade para Deus te abençoar, ué. Deixa Ele renovar o seu guarda-roupa. Como é que chama o negócio? Sapateira. Eu sou assim, eu estou com vontade de comer, eu oro para Deus. Ele manda. E manda mesmo, e nem imagina. Experiência eu tenho nisso. Não me preocupo com nada, irmão. Chega para aqui, Ele vai mandar. A minha vida eu entreguei para Ele há muito tempo. Ele é que manda. Eu ando nessa unidade espiritual. Ó. Eu sou um com Ele e Ele é um comigo. Não tem diferença nenhuma. Jesus, eu ando com Ele. O modelo de vida que Ele tem é meu, a linguagem, a forma de pensar, sentir. Ele sabe tudo. Esse corpo não é meu, esse corpo é dele. Então isso quer dizer que a minha necessidade é dele também. O meu desejo é dele também. Uma vez eu falei isso para ele. Estava com vontade de comer, eu falei para ele. Posso contar mais essa? Pode, né? Se você gostar, mas se não gostar, aguenta aí. Vamos lá. Chorando, desci na rua. Estava na prova terrível. Ele falou que ia cuidar de mim. Eu falei, então é o seguinte, tem 3 meses que eu estou comendo ovo. Olho de boi, irmão. Disco voador, ovo frito. Eu não aguentava nem ver mais casca de ovo, Éder. Eu não conhecia o Éder, senão eu ia lá no Via Amazonas. Eu ia lá, ô Éder, que é isso? Eu comi uma pizza aí, uai. Né? Não conhecia ele. Então, o que acontece? Eu desci aquela rua ali para o rumo do terminal, chorando. Então o senhor está me vendo? O senhor vai cuidar de mim? Então eu quero provar. Hoje à noite eu quero comer uma comida diferente. Saí andando. Irmão, chegando perto do terminal tem uma vielinha, uma ruinha bem fininha. Eu virei e estou andando. Do lado direito tem uma grade baixa e eu recebo um grito. Quando eu olho para lá, tem 2 pessoas no escuro, com alguma coisa na mão que eu não consegui identificar. Mas eu entendo que era prata. Aquele homem gritou e falou, meu filho! Eu virei, pois não! Falou assim, vamos jantar. Fique em pé, por favor. Você está fraco demais. Você não acredita no Deus que você serve. Mas por quê? Porque você está vivendo a unidade com Ele. Viva para você ver. Dependa dele em tudo. Você não vai correr atrás da benção, a benção vai correr atrás de você. Vai ser isso. Você não vai ter esforço, você vai simplesmente orar e falar, já estou te agradecendo, Senhor. Vai bater na porta logo depois que você terminar. É aqui que mora o fulano, fulano é. Alguém mandou trazer esse negócio aqui. Você está entendendo a unidade? Você precisa. Papai e mamãe. Papai e mamãe. Eu queria fazer diferente hoje. Você sabia que tem pessoas que oram para Deus e ele recebe bênção, mas ele nunca é contente? Eu quero orar hoje diferente. Eu quero orar para Deus dar contentamento para você. Você está contente com quem você é, com quem Deus te deu. Se você está comendo arroz com feijão, você vai estar contente. Você vai comer arroz com ovo, você vai estar contente.
Você vai ganhar um salário não tanto quanto você queria, mas você vai estar contente. Você não vai ligar para nada, você vai estar contente com Jesus dessa vida. Amém? Levante a mão, por favor, aí, por favor. Levante a mão. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo esta manhã. Eu oro pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos casais. Senhor, eu sei que o Senhor tem derramado bênção na vida desse homem e dessa mulher, Senhor. Mas muitos de nós não temos contentamento. E abrimos a boca para reclamar, Senhor. E esquecemos que tem muita gente que não tem perna para andar, mãos e braços para trabalhar. Tem todo o corpo e vontade de comer, mas não pode comer, Senhor. Tem muita gente que tem alimento e jamais pode ingeri-lo. Tem muita gente, ó Deus, que quer estudar, quer ter conhecimento e não tem condições. E nós temos, o Senhor tem nos dado, e não apenas dado as bênçãos materiais, mas a salvação, Senhor. Então eu quero pedir, Espírito Santo, derrama contentamento no coração desse homem e dessa mulher. Faz cada um ter contentamento, Jesus. Contentamento de manhã, de tarde, de noite. Contentamento com carro, contentamento com roupa, contentamento com calçado, contentamento com alimento, contentamento com a moradia, contentamento, Senhor. Contentamento, Senhor. Produz em nós essa vida espiritual única em Cristo Jesus. Que possamos viver a vida em Jesus, independente da circunstância. Que cada um aprenda a viver na unidade do corpo de Cristo, Senhor, unida contigo, tendo o mesmo temor, a mesma santidade, a mesma justiça, a mesma obediência, o mesmo alvo, a mesma direção, a mesma verdade, a mesma vida, Senhor. Faz isso e que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?